Isso aí, pessoal. Esse é aquele momento, aquela passagem da aula que não é para todos, né, cara? Eu faço essa passagem pensando que de repente um ou dois de vocês possam estar interessados ou podem vir a se interessar futuramente por alguma faculdade de exata. E aí deixar o aluno ir para a faculdade de exata sem nem ter visto essa passagem, eu acho que é uma sacanagem. Eu nunca vi o vestibular cobrar a dedução dessa forma, mas está na hora, se for fazer um vestibular muito competitivo, pode acontecer, deduz a forma de integro. Seria altamente desafiador. Então, olha só, o que eu preciso de física anterior? Eu preciso da ideia de densidade linear, que é o quão uma corda é densa. Se for, por exemplo, uma corda de nylon, de pescaria, 1 metro dela vai ter poucas gramas, aí tu divide e vai dar um tipo pequenininho. Agora, uma corda de navio, né, 1 metro dela pode ter 10 quilos, dependendo da espessura da corda. Então, uma corda de alta densidade linear. Então, essa ideia de densidade linear é importante para essa deduçãozinha que eu vou fazer. Segunda lei de Newton, entre aspas, porque não é a segunda lei de Newton. Na faculdade é a segunda lei de Newton para a massa constante apenas. Física, meu amor. A aceleração centrípeta, que vem da semelhança de triângulo, movimento circular uniforme, V ao quadrado sobre R. Juntando essas duas fórmulas, nasce a fórmula da força centrípeta. M V ao quadrado sobre R. Vou precisar dela. Peguei uma corda que tem uma certa densidade linear que eu conheço, vamos supor que eu conheço o Mi da corda então. Puxei ela com uma certa força, a outra extremidade dela está amarrada na parede. Então nessa hora tem que entender que cada pedaço da corda, se eu fosse pegar um pedacinho dessa corda e analisar, eu perceberia que tem uma força F puxando ela tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa é a ideia de tração em uma corda, né? Quando uma corda é tracionada, todos os pontos dela estão sendo esticados pela mesma força. Fui lá e dei uma sacudida bonita nela. Quando eu sacudo ela e paro, eu vejo essa crista avançando, eu vejo essa frente de onda avançando para lá com uma certa velocidade. Fotografei bem quando a onda estava bem no meio da corda. E aí eu posso perceber que parece um círculo a parte superior da corda. Então eu aproveitei esta semelhança da corda com um círculo, peguei um pedaço do círculo ali, eu ampliei, isso aqui é a corda, tá? Ó, esse pedacinho aqui é a corda, eu ampliei ela para gente enxergar bem ela. Ela era mais fininha, né? Eu só deixei ela mais gordinha ali para tu ver a corda. Olha que bela corda! Tanto o lado da direita quanto o lado da esquerda estão sendo tracionados por aquela força F que eu estava puxando a corda. Devido à geometria aqui desse pedacinho de corda que eu selecionei, este ângulo θ aqui, ó, ele está presente aqui em cima, ó, aquele ângulo θ. Me prova, professor. Tu podes pensar o seguinte, ó. Quando esta pontilhada estava aqui na vertical, com certeza, né, eu poderia pensar assim, ó, poderia pegar e colocar dois caras com ângulo de 90 graus um em relação ao outro. Quando esta linha está na vertical, esta linha está na horizontal, tu concorda comigo? Já que elas são perpendiculares, né? Quando eu pego essa linha que está na vertical e giro ela de um ângulo alfa, esse ângulo alfa vai aparecer com a horizontal, né, comparado com outra linha, né? Já que elas são perpendiculares uma à outra. Só para te provar por que esse ângulo θ também apareceu ali, ó. O que nós fizemos no finalzinho da aula passada? Nós pegamos essa força F e decompusemos, né? Essa força F a gente decompôs em Fx e Fy. Como nós fizemos isso em ambos os lados, nós percebemos que a força resultante atuando naquele pedacinho de corda, valia quanto? Sim, obrigado, a força resultante é 2 vezes o Fy. Porque Fx com Fx vai dar 0, Fy mais Fy vai dar 2Fy. Esse pedaço de corda, que na verdade tem um tamanho que a gente pode chamar de ΔL, um tamanho pequenininho, ele é bem pequenininho esse tamanho, eu só exagerei ele no desenho para poder enxergar o que está acontecendo. Mas ele é bem pequeno esse pedaço de corda. Se eu fosse aplicar a segunda lei de Newton nesse pequeno pedaço de corda, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Mas como nós vimos, esse pedaço de corda não está indo nem para frente nem para trás, porque a força resultante no eixo x deu 0, né? A
apontando para onde? Para o centro. Ele é um pedaço bem pequenininho de corda que está sendo empurrado para o centro. Quando um objeto está se deslocando numa trajetória circular e a força resultante aponta para o centro, a gente chama essa força de força centrípeta. Essa é a parte perigosa, o aluno acreditar que aquele pedaço de corda está aproximadamente desenvolvendo um movimento circular uniforme. Eu diria que a única passagem que pode deixar o aluno mais criterioso, cabreiro. Será que isso é honesto mesmo? Poderia te questionar, né? Será que essa passagem é honesta? Não sei. A força centrípeta é a resultante e nós vimos que ela vale 2Fy. E a aceleração centrípeta eu te mostrei lá, é V ao quadrado sobre R, onde o R é este raio dessa circunferência. Tu vê, né? Eu sei a densidade linear da corda toda. E eu conheço esse tamanho desse pequeno pedaço de corda com o qual eu estou trabalhando. Se eu usar a ideia de densidade linear, se no lugar do tamanho da corda toda eu colocar o ΔL, que é o pequeno pedaço da corda, eu posso descobrir que massa que esse pequeno pedaço de corda tem, né? A massa desse pequeno pedaço de corda é o tamanho dele, dividido pela densidade linear. Então tu vê, eu tenho o direito de, no lugar da massa, colocar a massa escrita de outra forma, o tamanho da cordinha que eu estou analisando, dividido pela densidade linear. Quem é o Fy mesmo, quando a gente for decompor? Fy é F vezes, como está sem ângulo, seno de θ. Então o Fy ficou F vezes seno de θ. Última passagem. Olha para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo retângulo que se forma com a metade da corda. Quem é o seno daquele ângulo θ? O seno é o cateto, obrigado, oposto, que é esse metade daquele pedaço de corda, certo? ΔL sobre 2, obrigado, ΔL sobre 2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o próprio raio da circunferência que eu criei. Então quer dizer que o seno daquele ângulo θ, pela geometria básica, é ΔL que divide 2R. Se faz a divisão de fração, né? Que é a primeira vezes o inverso segunda. O último passo, acabou. Acabou a dedução maluca. 2 vezes F vezes, quem é o seno? ΔL sobre 2R. Do outro lado, ΔL mi V ao quadrado sobre R. O que eu posso eliminar aí nessa conta bonita? O ΔL está de um lado e do outro, cancela, então o tamanho da corda não importa. O R eliminou de um lado e do outro. Está multiplicando e está dividido por 2, cancela também, né? Concorda comigo? Agora bastaria eu isolar a velocidade. Mas tem alguma passagem errada aí. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, tá certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Professor, a massa específica não seria o M sobre o L? Ah, obrigado, amigo. Massa específica é M sobre L, ó. Olha ali, ó. Olha só. Ah, garoto! Apavorado já, um filho. Salvou a pata aqui no banheiro pra me limpar. M dividido por ΔL. Não, tô brincando, galera. Na verdade a gente ia acabar descobrindo, né? Mas foi um errinho crasso ali. O amigo salvou a pátria. Então, isolando a massa, tá dividindo, passa. Então a massa fica mi vezes ΔL, né? Então, no lugar da massa, não é ΔL dividido por mi, é ΔL vezes mi. Só para deixar mais emocionante. Cortamos ΔL com ΔL, agora fechou. O mi está multiplicando, vai passar dividindo. Força dividido por mi é igual a V ao quadrado. V é igual a raiz quadrada de F sobre mi. O que é a fórmula
A fórmula de Taylor nos diz que a velocidade com qual a onda se propaga numa corda depende apenas de quê? Apenas da força com que a gente estica a corda e da densidade linear da corda, né? O que o violão tem para controlar então a velocidade da onda na corda? A força é controlada pelos trastes, né? Pelas tarraxas, por aquelas coisinhas de apertar ou diminuir a tração na corda. E vocês devem saber que as 6 cordas do violão, cada uma tem uma densidade linear diferente, né? Classicamente, 3 de aço e 3 de nylon, ou todas de aço, né? Só que cada uma com uma espessura e com uma forma construtiva diferente. Além disso, aliás, para finalizar então, vamos descobrir qual é a equação que o construtor do violão deve usar para saber como que ele vai afinar o violão depois e aonde ele vai colocar cada pedacinho de metal, cada traste, para a gente poder dedilhar no braço do violão e tirar sons específicos. Então vamos pensar, uma corda de um violão, ela está esticada com um certo comprimento L. Ela pode vibrar no primeiro, no segundo, no terceiro, no enésimo harmônico, né? Como é que a gente relaciona o tamanho da corda com o comprimento de onda? É N vezes lambda sobre 2 é igual ao tamanho da corda. Então, se eu quiser descobrir o comprimento de onda, é 2 vezes L sobre N. Além disso, nós sabemos que a velocidade está relacionada com o comprimento de onda e com a frequência. O que o construtor do violão quer? O construtor do violão quer gerar diferentes frequências, diferentes notas musicais. Então eu vou isolar o F. Está multiplicando, passa. A frequência da onda emitida pelo violão depende da velocidade da onda na corda e do comprimento de onda. A velocidade da onda na corda depende da fórmula de Taylor, raiz de F sobre Mi. E o comprimento de onda depende do tamanho da corda do violão e do harmônico. Divisão de fração é o primeiro, então vai ficar N sobre 2L que multiplica a raiz de F sobre Mi. Esta é a equação que o construtor do violão usa. O F é a força de tração na corda, vai ser definida pela tarraxinha. Quanto mais tu aperta, maior é esse número, maior é a frequência, né? Mais agudo fica, né? Quanto mais tu aperta, mais agudo fica. As cordas mais grossas têm maior densidade linear. Então a corda mais grossa gera uma frequência maior ou menor? Menor, som grave, bom, bom, corda grossa. Faz todo sentido. O comprimento da corda, quando eu diminuo o comprimento da corda, quando esse L diminui, o que acontece com a frequência? Aumenta, por isso quando eu vou dedilhar o violão, boto o dedo na corda, lá no meio da corda, a frequência dobra. Tu vê, por isso que no meio do braço do violão tem uma marquinha, né? Para o cara que está usando o violão saber que se ele apertar ali, ele vai estar fazendo a mesma nota musical daquela corda solta, só que com o dobro da frequência. Se a quinta corda emite 440 Hz, ela apertada no meio vai emitir 880 Hz, o dobro. Então tu vê, é assim que o cara que constrói o violão descobre qual é o tamanho da corda vibrante, onde é que vai estar cada traste, cada pedacinho de metal, para dar uma nota musical específica. O que é o N? É o harmônico, né? Como é que o cara que toca o violão decide qual é o harmônico que ele vai tocar? Ele não decide. Ele não decide. Na verdade, o violão emite vários harmônicos ao mesmo tempo. Quando tu bota uma corda para vibrar, eu também demorei a acreditar nisso. Ó. Tu também não precisa acreditar, só estou te comentando um fato. Quando a gente bota uma corda do violão para vibrar, ela vibra ao mesmo tempo no primeiro, ao mesmo tempo no segundo e até em mais harmônicos. Todos ao mesmo tempo, cara. Não dá para acreditar, né, que uma corda pode vibrar em vários harmônicos ao mesmo tempo. Se o senhor está me dizendo que quando tu dedilha uma corda, ela emite mais de uma frequência? Não é uma frequência pura e específica, é mais de uma frequência. Tanto que para afinar o violão, tu não bate na corda de qualquer maneira, né? Tu vai lá na quinta casa e bate ela de um jeito especial para destacar um dos harmônicos e aí sim conseguir a afinação com mais precisão. Legal! Tu vê, cara, não é todo o material que traz essa equação prontinha.
Né? No vestibular, tu não vai ter essa fórmula no formulário, tá, pessoal? Então, tu vê, eu criei aquela fórmula a partir da equação fundamental das ondas, da fórmula de Taylor, que a gente acabou de deduzir, e daquela ideia das ondas estacionárias em cordas. Foi assim que a gente chegou nessa equação mais completa aí, que dá para raciocinar mais interessantemente. Deixa eu fazer mais umas perguntinhas para ver se está ligado. Aumentei a força de tração em 4 vezes. O que acontece com a frequência? Só 2, né? Diminui a densidade linear da corda em 9 vezes. O que acontece com a frequência? Aumenta 3. É inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear. Bonito, obrigado. Às vezes, só ter essa capacidade que vocês demonstraram agora, analisando a fórmula, já é o suficiente para tu ir bem no vestibular. Porque raramente o vestibular pede para tu deduzir as fórmulas. Geralmente o vestibular fornece essa fórmula. Essa não. Essa ideia aqui que nós criamos, né, lembrando que cada ventre é meio comendo de onda, geralmente aquilo não é fornecido. Até pode ser fornecido, mas geralmente não. Aquele raciocínio é importante tu ficar com ele para ti. Hoje estamos bem avançadinhos já na parte de acústica. Demos uma boa avançada na parte de acústica. Vamos que vamos! Eu acho que eu vou fazer uns exemplos agora para vocês verem como é que isso é bem cobrado no vestibular. Vamos aos exemplos. Que bela manhã para aprender física!